Leitura da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 102. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei-me um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado.
e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos em tempo de Quaresma. Hoje é o primeiro sábado do mês, tempo favorável para olharmos com confiança para o coração de Maria Santíssima, vivendo neste ano de São José a devoção que a própria Nossa Senhora pediu à irmã Lúcia, dos primeiros sábados do mês. Pois bem, olhemos para a maravilha do Evangelho de hoje, que retrata a parábola do filho pródigo. Essa parábola ficou assim conhecida, mas na verdade ela deveria se chamar a parábola do Pai Misericordioso. Sabe por quê? Porque de fato o protagonista da parábola é o Pai. Jesus começa narrando essa parábola da seguinte maneira: um pai tinha 2 filhos, e a partir daí vai narrando as procedências desses filhos para com seu pai. Na verdade, no fundo, ambos os filhos ofendem ao pai, que por sua vez não desiste de nenhum deles. O primeiro filho, o filho mais novo, foi o que pecou de maneira mais clamorosa, tratando seu pai como se já estivesse morto, pedindo a sua parte da herança e parte para terras longínquas, dilapidando todos os seus bens. Mas aí ele percebe que na verdade a liberdade que ele havia adquirido tinha se tornado uma escravidão, fato que acontece com as pessoas que vivem uma vida de pecado. Ou seja, de alguma forma essas pessoas são mais fáceis de se converter, porque Deus fala com elas através de um instrumento maravilhoso com o qual Ele usa para a conversão da humanidade. Deus fala através da desgraça. Porque quando acontece uma desgraça na vida dessas pessoas, elas caem em si, vendo que aquela vida de pecado está destruindo-as e voltam para Deus. Voltar para a casa de meu pai. Por outro lado, vemos o filho mais velho, que aparentemente está na casa de seu pai o servindo, mas na verdade ele demonstra que também está precisando que seu coração seja convertido. Na figura desse filho estão representadas as pessoas que vivem uma vida religiosa e piedosa externamente. Não se entregam a pecados e depravações como o filho mais novo, mas vivem sua entrega a Deus como se fosse uma escravidão, tendo lá no fundo um sentimento de ingratidão. Esse filho não reconhece a sua comunhão com o Pai. Reclama do Pai: nunca me destes um cabrito para comemorar com meus amigos. E o pai, boquiaberto com aquela loucura, com muita bondade diz: filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Eis aí que esse filho mais velho deveria ter seu coração tomado pelo amor, pela gratidão internamente, mas na verdade o seu coração se assemelha a de um escravo e não ao de um filho. Então, é interessante nós notarmos o sentimento de escravidão que esses filhos sentiam para com seu pai. Um resolveu se libertar dessa escravidão, mas se deu mal e volta para a casa do pai querendo servi-lo. O outro, sem sair de casa, não nota
a mentalidade tacanha de escravo que ele tem. Nessa quaresma, peçamos a Nossa Senhora que ela nos ensine, nos explique ao nosso coração como Deus nos ama, afinal, ela é hermeneuta do amor do Pai. Peçamos a Nossa Mãe do Céu que ela nos mostre a alegria de servirmos a Deus com gratidão e alegria, pois afinal, servir a Deus é reinar. O filho mais novo percebeu isso, vendo que os servos do seu pai, os escravos do meu pai, são mais bem tratados do que eu, que estava supostamente livre, se destruindo. Então, vamos descobrir isso. Peçamos à Virgem Maria, a São José, aos anjos, que eles nos inspirem por dentro, a fim de entendermos com que amor fomos amados e como é maravilhoso servirmos a Deus com toda a gratidão, pois é para isso que viemos para este mundo e é para isso que existe um céu enorme nos esperando.